E os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais acabam de aprovar o projeto que torna mais rígida a política de combate às drogas. O projeto começou a tramitar no Congresso em 2010. Há 2 semanas, os senadores resolveram adiar a discussão para esta quarta-feira. O projeto de lei da Câmara altera a atual lei de drogas e muda ainda outras 12 normas legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis do Trabalho e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Emprego para ressocializar pessoas com problemas com as drogas. Recursos de contribuintes para manutenção de instituições que atendem usuários. Estabelece a internação voluntária e involuntária do dependente. Traficante chefe de quadrilha ganha pena maior, mas o juiz pode reduzir a pena, levando em conta a quantidade de droga apreendida. As comunidades terapêuticas ganham destaque no projeto de lei, que deverão trabalhar a abstinência do dependente com adesão e permanência sempre voluntárias. O problema da droga é um problema muito complexo, que exige soluções complexas. Então, a gente precisa deixar que o usuário tenha o direito de escolher o tipo de tratamento, de acolhimento que ele quer. Então, esse projeto ele vai ao encontro dessa necessidade da família, dos usuários, das pessoas que têm problemas com drogas no país, ampliando o formato de cuidado com essas pessoas, principalmente. O brasileiro que se naturalizar em outro país não perde a nacionalidade de origem. É o que prevê proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta de emenda à Constituição vai ser analisada pelo plenário. O texto impede a declaração de perda de nacionalidade do brasileiro em casos de naturalização em outro país e nas situações em que a pessoa se tornaria uma apátrida, ou seja, sem nenhuma nacionalidade. Com a mudança, a perda será declarada em apenas 2 hipóteses. Se a naturalização for cancelada por decisão judicial, motivada por fraude ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A outra possibilidade é o próprio brasileiro requerer a perda de sua nacionalidade. É um caso de justiça, porque o cidadão adquire a nacionalidade norte-americana e o Ministério da Justiça no passado estava entendendo que ele perderia a nacionalidade brasileira. E é uma injustiça porque eu, por exemplo, sou neto italiano, adquiri a cidadania italiana e não perco a brasileira, porque a lei italiana me faculta. Não teria sido um ato voluntário, mas é claro que foi. Então, 2 pesos, 2 medidas. E pior, esse brasileiro do exterior tem o seu filho lá nascido como brasileiro. Ele vem acompanhar o filho no Brasil, é parado no aeroporto porque não tem visto para entrar no seu próprio país, já que teria perdido a nacionalidade brasileira. É um descalabro. Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça estabelece que dirigentes de entidades internacionais, das quais o governo brasileiro seja acionista, precisam ser aprovados pelo Senado. Além disso, as contas da entidade passam a ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. O texto segue para o plenário. A binacional Itaipu é uma caixa preta. O seu arcabouço jurídico é do período ditatorial nos 2 países, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Não há acesso, não há informação, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal tem poder de investigar a binacional Itaipu. Então é de fundamental importância que, neste caso, nas nomeações e, sobretudo, a questão da presença do Tribunal de Contas, auditando as contas dessas empresas, certamente isso proporá maior transparência e lisura nos procedimentos administrativos. Os senadores aprovaram também o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de idosos. O texto vai ser analisado pelo plenário. Uma distribuição mais justa de recursos entre União, estados e municípios. Foi o que pediram governadores que se reuniram hoje com os chefes do Executivo e Legislativo na residência oficial da Presidência do Senado. 25 governadores e vice-governadores participaram do café da manhã na residência oficial da Presidência do Senado. Apenas os governadores do Paraná e do Amazonas não vieram ao encontro organizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do início da reunião, pediu a união de todos para melhorar a situação econômica do país. Estamos no mesmo barco. E o mar não é de almirante. Mas se nós juntos dermos as mãos e focarmos realmente naquilo que interessa
para o nosso povo, para o nosso Brasil, nós podemos sair dessa situação que nos encontramos. Os governadores foram unânimes na posição favorável à necessidade da reforma. Eu, por exemplo, no meu estado, no mês de janeiro, só o déficit da Previdência foi 40 milhões de reais que eu tive que tirar dos cofres do estado. E se não for aprovadas as reformas, eu só consigo governar até do final do mês de junho. Embora haja discordâncias em relação ao texto. É preciso retirar da proposta aqueles pontos que inviabilizam qualquer tipo de deliberação, a exemplo da capitalização, de medidas antissociais contra os trabalhadores rurais e contra os mais pobres em geral. Mas eles pediram uma redistribuição mais justa dos recursos. Querem que chegue mais dinheiro para estados e municípios. Quem presta efetivo serviço à população são governadores e prefeitos. Isso é um entendimento do governo e agora nós precisamos dar os rumos, abraçando todos, tanto as reformas do governo federal quanto aquelas que são necessárias para os estados e municípios. Os governadores entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado uma carta com 6 reivindicações, segundo eles, fundamentais para o reequilíbrio das contas. Entre elas estão a securitização das dívidas dos estados e do Distrito Federal e o avanço da PEC, que aumenta gradativamente de 21,5% para 26% o repasse de recursos para o FPE, Fundo de Participação dos Estados. Na carta entregue também ao Executivo, os governadores pedem ainda a implementação do plano de ajuda aos estados prometido pelo governo, a compensação aos estados exportadores em decorrência da Lei Candir, a reestruturação do Fundeb e o repasse de recursos pela exploração do pré-sal. Cada um desses 6 pontos, daqui uma semana, será respondido pontualmente. O que vai fazer com o item 1, item 2, item 3? É isso. Nós trabalhamos de maneira clara e de maneira objetiva com os governadores. Então, eles vão ter uma resposta para cada um dos questionamentos. Mais uma vez foi protelada. Daqui a uma semana é que o governo vai se posicionar. Tem pontos que vai depender de ação no Congresso Nacional, como a questão da sessão onerosa, que acho que isso vai caminhar rapidamente até em meados de junho. A sessão onerosa deve estar resolvida tanto na Câmara quanto no Senado. E temos também a expectativa de abordar outros pontos que foram colocados pelos governadores, como a questão do Plano Mansueto, que é a possibilidade da retomada da contratação de créditos por parte dos governos estaduais. Se o Estado brasileiro, o país, não tem recurso para investir, imagine como estão os estados e os municípios. Então, se a gente quer efetivamente redistribuir a arrecadação, a gente primeiro precisa ter arrecadação, precisa ter caixa, precisa equilibrar as contas. E por isso a importância da reforma, mas que ela esteja, a reforma da Previdência, ela esteja como foco principal de um processo de reequilíbrio das contas do Estado, mas que a gente possa, paralelo à reforma da Previdência, discutir a sessão onerosa do bônus de assinatura com divisão com estados e municípios, que o governo federal já se manifestou que quer fazer. Segue para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado nesta terça-feira, que torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoas com deficiência em registro policial de violência doméstica. O projeto aprovado torna obrigatório o registro, no boletim de ocorrência, da informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Nós temos hoje no Brasil um grave problema. Os dados que são apresentados, nós temos aí por ano uma média de mais de 4.500 mulheres assassinadas. Evoluímos muito na legislação brasileira, com a tipificação penal do feminicídio, com a Lei Maria da Penha. Precisamos evoluir mais nas garantias a partir da estruturação dessa rede para que esse crime de fato possa ser combatido. 68% das ocorrências, deputado Jorginho, de violência contra as pessoas com deficiência são mulheres. E o levantamento ainda aponta que 82%, senador Roberto, das ocorrências de violência sexual com pessoas com deficiência são contra mulheres. Também foi aprovada a proposta que incentiva a realização de concursos literários. O texto segue para a sanção.
O plenário aprovou também a contratação de empréstimo de até 150 milhões de dólares pelo município de Fortaleza, capital do Ceará, pela Corporação Andina de Fomento. O dinheiro vai ser destinado a obras de infraestrutura em educação e saneamento. Outro empréstimo aprovado vai permitir ao município de Vitória, capital do Espírito Santo, pegar até 100 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Os recursos serão destinados ao Programa de Requalificação Urbana e Segurança Cidadã. Uma proposta de emenda à Constituição para aumentar o repasse federal aos estados é o tema da nossa entrevista de hoje. O senador Rogério Carvalho, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, conversa com a jornalista Renata de Paula. Olá. Aumentar os recursos para os estados é o objetivo de uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Seja bem-vindo, senador. Senador, a PEC 51 de 2019, que o senhor está relatando, aumenta o valor do Fundo de Participação dos estados. O repasse da União para o Fundo de Participação dos Estados, não é isso? Os municípios recebem do montante de imposto de renda e IPI recebe 26% da arrecadação desses impostos. E os estados recebem 21,5%. Então, o senador Lucas Barreto, do Amapá, apresentou um projeto de emenda constitucional, teve o apoiamento necessário e eu assumi a relatoria em que esse projeto de emenda constitucional passa de 21,5% para 26% o repasse federal para os estados, igualando ao que hoje é feito para os municípios. Isso vai gerar um aumento de receita para os estados, na casa um pouco mais de 5 bilhões de reais anuais, estima-se, o que pode diminuir bastante a dificuldade fiscal, principalmente dos estados de menor renda per capita, porque a regra de transferência do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios está vinculada à renda per capita da população. E está vinculada à arrecadação total, né, de impostos. Está vinculada à arrecadação total de impostos, mas a distribuição é maior para os estados de menor renda per capita. Então, estados... Ele é um fundo que tem um fator redistributivo. Ele produz equidade, né? Ou seja, ele dá mais para quem tem menos riqueza. Onde a população é mais pobre, recebe mais fundo de participação dos estados e maior fundo de participação dos municípios do ponto de vista de transferências constitucionais. Senador, na justificativa do projeto, diz que entre 1991 e 2013, os estados perderam um percentual grande de receitas federativas de origem tributárias. Que receitas são essas e como que os estados perderam essas receitas? Quando você analisa o conjunto de fontes de arrecadação do governo federal, você tem o PIS, tem o COFINS, tem algumas contribuições que não entram, né, na composição do Fundo de Participação dos Estados. Essas receitas ou essas contribuições, elas foram sendo criadas e elas não foram incorporadas ao bolo que faz a distribuição para estados e municípios. Então, quando você olha e faz uma análise comparativa do valor que é hoje repassado para estados e municípios e o valor que fora repassado no passado com a composição de receitas existentes à época, a proporção é muito menor, ou seja, os estados estão em grande desvantagem em relação à União, por exemplo, do que diz respeito à sua arrecadação. E tem a guerra fiscal, né? Que os estados acabaram se envolvendo numa guerra fiscal e abrindo mão de um tributo que é importante, que é o ICMS, mas como forma de atrair empresas e empregos para o seu território e na busca do desenvolvimento, o que também se justifica, mas é um modelo que sacrifica demais a arrecadação dos estados
principalmente dos estados mais pobres. Eu queria voltar um pouquinho para a pergunta anterior, porque o exemplo que a justificativa do projeto traz é o da CSLL, né, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que incide sobre a mesma base do imposto de renda, mas ficou totalmente concentrada na União. Ela diminuiu a arrecadação do imposto de renda e aumentou essa contribuição e concentrou, ou é outra engenharia que existe aí? A contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Quer dizer, você tributa, imposto, é como se fosse um imposto de renda, só que de pessoa jurídica, só que isso não é distribuído com os estados, fica exclusivamente com a União. Então, assim como a contribuição social, o COFINS, né? Também não é redistribuído com os estados. Senador, no que essa engenharia tributária brasileira, que, como o senhor está dizendo, privilegiou a União na arrecadação de tributos em detrimento dos estados, como o senhor avalia que essa engenharia contribui para o crescimento do país? Veja, como a União é quem tem a prerrogativa de legislar sobre o tema, certo? E é no Parlamento Federal, que é aqui no Congresso Nacional, que se legisla, e é óbvio que o governo federal tem uma vantagem enorme na hora de definir contribuições que engordam ou engordem o caixa do governo federal. Mas essas contribuições não têm que ser aprovadas, de certa forma? Tem que ser aprovadas, o Parlamento não é representante dos estados? Infelizmente, nós nunca tivemos uma organização e um papel mais forte, por exemplo, do Senado, que é a casa da Federação, para observar essas questões e garantir uma certa equidade na distribuição desses recursos. Acredito que a criação da frente parlamentar ou a frente de senadores da região Norte e Nordeste, esse tipo de movimentação pode gerar um debate positivo no sentido de garantir recursos, né, e a distribuição do bolo de tributos que a União arrecada com os demais entes da federação. E até mesmo estimular que pautas que estão aí há anos sem serem debatidas e discutidas, como a questão do ICMS, se vai ser cobrado na origem ou no destino, se vai ter uma alíquota única, se vai acabar com a guerra fiscal ou não, se vai se criar um novo imposto que no destino é cobrado sobre valor agregado dos produtos que a gente consome. Ou seja, tem vários caminhos e a gente precisa entrar nesse debate para fazer justiça fiscal no nosso país. Você vê, quem compra uma geladeira e ganha R$1.000 de salário, paga 10% da sua renda de imposto. Quem ganha R$20.000, paga quantos por cento de imposto? Então, nós temos uma injustiça tributária no país. Até na tributação sobre o consumo, né? Até na tributação sobre o consumo. Senador, e principalmente sobre o consumo. Senador, o senhor falou das renúncias fiscais que os estados fazem, a guerra do ICMS, mas também tem a renúncia fiscal federal, né? Um outro ponto importante que a justificativa da PEC coloca é que as renúncias fiscais da União seriam como, ele cita literalmente, fazer gentileza com o chapéu alheio, né? Porque a União abre mão dos recursos que seriam distribuídos entre estados e municípios, e de cada R$1 de isenção, R$49 iriam para estados e municípios, né? Como é que o senhor pretende encarar isso no relatório que o senhor vai apresentar? Olha, o relatório ele vai definir a pertinência e a oportunidade da gente garantir esse repasse. Agora, esse tema de como é feita a distribuição de uma maneira geral dos tributos arrecadados pela União, né, e arrecadados pelos estados, pelos municípios, requer um debate mais profundo sobre a reforma tributária, que não anda porque sempre esbarra no interesse de alguma região, de algum estado, e não há consenso, ou esbarra na falta de recursos para fazer compensação, né, por redução da arrecadação em função da mudança que deve acontecer.
O que eu posso afirmar é que essa medida, ou seja, essa PEC, ela consegue colocar mais dinheiro nos estados que têm uma renda per capita menor. Então, faz justiça tributária e não é exclusiva para uma região. É um aumento para todos os estados do país. Claro que aqueles que têm uma renda per capita menor vão receber um pouco mais para compensar compensar as desigualdades que existem no nosso país. Senador, só uma perguntinha antes da gente terminar, uma última. No momento em que se discute tanto o desejo do governo federal quanto de estados e municípios de rever o Pacto Federativo, uma proposta como essa, que altera a redistribuição de recursos na escala, né, entre estados e União, ela não pode atropelar um pouco politicamente essa proposta, que todos os governadores estão interessados? A maioria dos governadores com quem conversamos, eles gostam da ideia do aumento do FPE, porque é uma forma justa, né, de fazer distribuição da riqueza arrecadada. Porque, veja, isso é a distribuição do que hoje é arrecadado, né? Melhorar o percentual de repasse para os estados. O debate da reforma tributária, ele é um debate, e do Pacto Federativo, é um debate longo, que não dá para os estados esperarem até o dia que esta reforma vai acontecer. A gente precisa ter uma solução mais rápida que melhore o desempenho dos estados, principalmente os estados onde moram e reside a população mais pobre do país. Senador, muito obrigada pela entrevista. O Senado Notícias termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, você pode clicar na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.